Vamos aí ao nosso balanço noturno aí do que está acontecendo por esses dias aí. Um ponto interessante para você analisar é o sumiço do general Hamilton Mourão, vice-presidente. Boquiroto, ele fazia sempre o contraponto racional para as maluquices, os destemperos aí do Jair Bolsonaro. De um tempo para cá, ele está em silêncio absoluto, recolhido. Então, qual a explicação para esse recolhimento dele? Ele está seguramente, ele está se preservando aí, aguardando o momento de substituir Bolsonaro. A cada dia que passa, Bolsonaro vai ficando cada vez mais isolado e cada vez mais sendo percebido como uma ameaça pelos setores mais racionais aí da vida do país, né? Essa questão do meio ambiente, da Amazônia, aí foi, para usar um termo que a gente usa faz tempo, atravessou o Rubicão efetivamente. Quer dizer, eles põem o Brasil. Você tem documentos que circulam entre os militares que estão no governo sobre a Amazônia. Antes de começar esse carnaval da desmontagem dos sistemas de regulação ambiental e tudo, você já tinha os militares já percebendo que o nacionalismo deles ia se manifestar em relação à Amazônia apenas. É um pessoal que perdeu toda aquela visão estratégica que tinha de escola superior de guerra. Então, a segurança para eles é a Amazônia só, e a Amazônia tem que ser utilizada para gerar riqueza. Então, endossam todas essas práticas do Bolsonaro, que coloca o Bolsonaro contra todo mundo civilizado. Então, digamos, a Amazônia hoje virou aquele negócio do pulmão do mundo, ele virou um ponto central. Então, quando você devasta a Amazônia, ainda mais com esses incêndios que estão ocorrendo aí, você coloca em risco, pelo menos essa percepção, para o cidadão alemão, o cidadão suíço, o cidadão francês. Então, é uma encrenca considerável que vai gerar represálias aí pesadas. Você pega o próprio Trump, o Donald Trump, que está se aproximando do Maduro, tentando encontrar uma solução para a Venezuela. Quer dizer, coisas que o Bolsonaro é incapaz de pensar. O Bolsonaro é binário. Então, digamos, você tem essa questão da Amazônia, das sandices que ele tem dito, que estão expondo o Brasil perante o mundo, que vão enfraquecendo cada vez mais a sua posição. Esses arroubos dele de essas violências verbais, essa questão da autoridade dele, ele colocar a todo momento a sua autoridade, hoje desfeiteou novamente o Sérgio Moro. O Sérgio Moro tem que ser muito subalterno mesmo para tolerar o que está ocorrendo, né? Hoje ele fala, se eu não puder substituir o superintendente, eu substituo o diretor-geral da Polícia Federal, que é a atribuição do Sérgio Moro. Então é uma humilhação permanente para qualquer pessoa. Olha, tem que fazer uma análise psicológica aí, pegar a família dele lá atrás. Ele passou por coisas da infância, não são coisas normais para ter esse tipo de comportamento aí. Não é meramente a formação de quem sempre andou no meio dos subterrâneos aí da sociedade, dos subterrâneos do poder. Tem alguma coisa a mais aí para essa falta de controle total dele, aí, essa indignação dele contra qualquer coisa que possa significar disciplina ou limite, né? Então, digamos, o Mourão certamente ele está aguardando agora aí, percebendo que o Bolsonaro vai sozinho realmente rumo ao precipício ou ao morro aí, né? E daí entra esse fator das milícias, realmente. Essas organizações criminosas, digamos assim, aquelas organizações que têm relação com sistemas de poder, elas acabam implodindo por si, né? Então, o que você tem hoje? Você tem todo mundo aguardando aí Bolsonaro avançar mais nessas estultices dele. Do lado do Paulo Guedes, o Paulo é um desatinado, né? É um desatinado. O país parando aí, o Estado parando aí. Você pega esse Monsueto, que é um horror também, né? O Monsueto agora vai cortar o cafezinho lá para economizar, porque você tem a lei do teto. São tudo factóides que são criados aí, sem que você tenha uma estratégia de recuperação do país. Essa emenda, esse negócio agora aí da modernização, aí da desburocratização, hoje tinha
uma análise daqueles Sundfeld aí, o Carlos Ari, que é do INSPER, que é um sujeito sempre foi aí desses neoliberais radicais aí, mostrando que são fogos de artifício. Ele só cria fogos de artifício em várias áreas, o Paulo Guedes, e é incapaz de definir programas realmente de recuperação da economia. Agora você vê essa questão das estatais, da privatização, faz um baita carnaval, não satisfaz o mercado. Porque as estatais de peso, efetivamente, para você privatizar. E outro ponto, ele vai tirando. O que o Carlos Arif coloca é muito sério. Quer dizer, quando você vai. A gente tem enfatizado aqui, quando você vai tirar uma coisa do lugar, vai fazer uma mudança em qualquer setor, você tem que ter análises para saber o que coloca no lugar, o que vai ser afetado. O Paulo Guedes não, o Paulo Guedes é de uma irresponsabilidade, ela vai vendendo tudo aí que abre negócios para o mercado, do lado do Bolsonaro. Essa desregulação abre negócios aí para essa economia clandestina que o apoia e fica tudo em paz. Depois, como o país vai ficar dependendo dessa economia clandestina, eles vão ter poder suficiente para impor as regras do jogo. Então, e daí, do ponto de vista do posicionamento de novos candidatos aí nesse mercado, a XP tem que tomar cuidado. A XP é um pessoal muito talentoso que conseguiu montar um banco, um enorme banco aí em cima de novas tecnologias, mas ele está enveredando por um jogo político muito perigoso. Uma coisa que o Pactual fez lá atrás, lá, e acabou sendo poupado porque a Lava Jato poupou todo o sistema financeiro aí. Mas esse negócio da XP de montar sistemas de inside information aí, levar ministros do Supremo, pagar cachê para ministros do Supremo para ter informação antecipada, para procuradores. Agora fazem essa campanha em cima do Huck, Luciano Huck, que é uma campanha que não tem nada a ver com captação de clientes para a XP. O Luciano fala para um mercado aí que é um mercado que não é o mercado dos clientes da XP. O que eles estão fazendo é bancando a campanha do Luciano, como o Itaú fez lá atrás com a campanha da Marina, que lança uma baita campanha em cima da maquininha deles, do cartão de crédito Rede, acoplado à imagem da rede da Marina. Então, é um sistema subliminar tosco que vai expondo o banco aí, em vez do banco que conseguiu crescer sem interferência política, ganha musculatura, quer ter interferência política. Então, é outro ponto que tem que se tomar cuidado aí para não... E uma coisa relevante, essa questão de colocar o Paulo Artung, ex-governador do Espírito Santo, como pajem aí, como orientador do Luciano Huck, é tiro na água. Seria importante esse pessoal que está bancando aí, o XP e tal, estão bancando o Paulo Artung, levantar mais informações sobre quem é Paulo Artung. Converse com o Fernando Henrique Cardoso. Converse com o pessoal do Espírito Santo para mostrar o que é o estilo Paulo Artung de uma violência, uma coisa muito complexa, que isso aí, enquanto ele está em segundo plano, aí, a Globo levantando a bola dele, Globo News, como se fosse o gestor moderno, é um coronel da pior espécie. Vai lá no Espírito Santo e converse com o Luiz Paulo Veloso Lucas, Zé Inácio, que foi governador do Espírito Santo, converse com os antigos aliados do Paulo Artung, com o Fernando Henrique, que pertencia aí ao mesmo partido do Paulo Artung. Quem é o Paulo Artung? Então, você tem esses pontos aí não tem convergência ainda em relação digamos, a esse contraponto que que pode segurar um pouco o Bolsonaro. Então, o Bolsonaro vai implodir sozinho. O general Hamilton vai ser a característica, vai ser o regra 3, e também no momento que também não se sabe muito sobre ele. Uma coisa são aqueles discursos de general de pijama em clube militar. Depois, à medida que ele começou a querer mostrar um contraponto racional ao Bolsonaro, fez algumas afirmações mais racionais. De repente, coloca que a Merkel está tremendo de medo do Trump, que é uma grosseria em relação aos problemas de saúde da Angela Merkel, que é incompatível com quem ambiciona ser o futuro presidente da República. Então, vamos ter... Interessante aí essa escalada do Bolsonaro, aquilo que a gente vem alertando. Ele não tem controle, ele vai bater no muro sozinho aí, e daí você começa a ter gradativamente esses arranjos aí para substituição. E o Mourão, principalmente esse segredo do Mourão de sair de cena aí, passa a ser um ponto central nessa equação que vem pela frente aí do afastamento, do impeachment, da implosão, seja o que for, do
do Bolsonaro. Né? E em relação ao Guedes, nenhuma esperança de melhorar a economia com ele. O Guedes é um alucinado aí, um sujeito sem noção, sem dimensão política, sem dimensão econômica. A única coisa dele é arrebentar com todo o Estado brasileiro. O que estão fazendo aí com o Fundo de Garantia, gente? Você esvazia os bancos públicos, a Caixa Econômica e o Banco do Brasil, vão tirar também os depósitos judiciais, vão permitir esse esvaziamento. Você fala o seguinte, o Brasil não tem investimento. Daí o que eles fazem? Não tem poupança. Daí pega uma poupança, que é a poupança do Fundo de Garantia, e dá para o pessoal gastar. Daí você tem toda a construção civil, toda a questão de obras aí, que é um baita gerador de emprego que depende dos recursos do Fundo de Garantia. Você acaba com eles, estabelece aí um funding muito mais caro para as obras. Então, digamos o seguinte, não tem jeito de dar certo. Não tem jeito de dar certo. A grande questão é que a gente precisa ficar de olho agora é como que vai ser feita essa substituição, qual o prazo, qual o tempo aí. Também não dá para estimar também qual que é esse prazo aí de saída do Bolsonaro, principalmente porque nós temos aí autoridades aí, os demais poderes, que são, em Brasília principalmente, que é de uma fraqueza, de uma subserviência muito grande. Então a onda vai ter que ser um pouco maior para que eles pulem do barco aí e tomem alguma posição. Pessoal, vamos ficando por aqui. Uma boa noite para vocês aí.